Nem todo mundo que conhecemos quer o nosso bem. Boa parte das vezes as pessoas estão preocupadas com elas mesmas e a gente criar uma ilusão que as pessoas são quem imaginamos pode ser um péssimo erro e por isso, para as coisas serem mais fáceis, melhor não criar expectativas. E nosso assunto de hoje vai ser sobre entender os tipos de pessoas que nos sabotam. O primeiro tipo de pessoa que não dá para confiar são os competidores. Tem gente que até em coisas simples que nós podemos nem perceber, elas estão competindo com a gente. Tem gente que, se compartilhamos uma pequena conquista, uma pequena vitória, elas têm que rebater para mostrar que a vida delas é melhor do que a nossa. Por exemplo, você diz que comprou um celular novo, elas dizem que o celular delas é muito melhor por causa de uma determinada característica. Se falarmos que recebemos um aumento ou subimos de cargo, se naquela hora não conseguirem nos rebater, vão fazer de tudo para no mês seguinte poder estar por cima nesse tipo de assunto. Pessoas assim também são conhecidas como invejosas e eu costumo dizer que tem gente que está em um nível de inveja que, se mostrarmos que compramos um chinelo novo em pouco tempo, elas compram um chinelo melhor, só para provar algo para elas mesmas e às vezes não estamos nem aí. Não entramos nessa competição, mas elas fazem isso porque são muito mal resolvidas com elas mesmas. É um jogo sem fim, porque a todo momento alguém vai estar melhorando em algo e elas, quanto mais ficarem nesse tipo de jogo, cada vez mais pior vai ser a vida delas. O próximo tipo de pessoa que nos sabotam são os falsos amigos. E eles são assim, parecem nos apoiar, mas pelas nossas costas falam muito mal da gente. Triste que, às vezes, elas estão bem perto e não adianta você querer ignorar. Quanto mais ignorarmos, mais prejuízos elas vão causar em nossas vidas. Não podemos fechar o olho querendo não acreditar que alguém está falando mal da gente pelas costas, está de fofoca, porque só se vamos dar mal. Temos que tomar muito cuidado com o que falamos, o que mostramos para as pessoas, em postar nas redes sociais e até porque as pessoas mudam e por não conhecermos o passado de todo mundo e até se conhecemos para evitar possíveis frustrações, sempre é bom tomar muito cuidado, até porque quando alguém é um falso amigo ou se torna um falso amigo, algo que eles saibam que era para ser segredo pode se tornar uma informação contra nós. Por isso, na dúvida, é bom sempre equilibrar as coisas, não falando demais, nem mostrando demais, porque o que as pessoas não sabem, elas não estragam. O próximo tipo são os indiferentes. São aqueles que contamos algo, pedimos ajuda, pedimos apoio para elas, tanto faz, tanto fez. Tem gente que parece que estamos falando sozinhos. Parece que estamos se relacionando sozinhos e elas são frias na maior naturalidade do mundo. Está tudo bem, faz parte, cada um escolhe viver do jeito que quiser viver. Só que eu e você não somos obrigados a aturar esses tipos de pessoas. E tem gente que até parece demonstrar interesse, mas são frias, são rasas. Alguns minutos depois de você contar como você está sobre alguma coisa que aconteceu com você, se você quiser, faça o teste. Elas nem prestam atenção. Foi algo que entrou por um ouvido e saiu pelo outro ouvido. E meu tempo, e seu tempo e outras coisas mais são muito valiosas para a gente perder com elas. Tem gente que só demonstra interesse para usar aquilo que falarmos ou mostrarmos para elas contra a gente mesmo. E parece meio sem sentido. Mas elas são assim mesmo. Eu sei que a gente tenta criar certas expectativas, mas quanto mais cedo aceitarmos as coisas do jeito que é, aprendemos a se comportar da maneira certa e evitar o menos de danos possíveis, pelo menos para o nosso lado. E você já é inscrito neste canal? Se não é, se inscreve aí. O próximo tipo são aqueles que espalham informações distorcidas. Por isso, bato muito na tecla e tenho praticado muito isso nos últimos tempos, que é trabalhar com o silêncio, fazer as coisas em silêncio, porque, como já disse por aqui, alguém de confiança hoje pode não ser de confiança amanhã, e alguém que se diz melhor amigo hoje pode se tornar falso amigo amanhã. Por isso, por via das dúvidas, é melhor guardarmos muitas coisas para nós para evitar conflitos. Tem gente que, de forma intencional para nos prejudicar, usa algo que elas tiveram acesso, ficaram sabendo, fazem questão de usar de uma maneira essas informações para nos prejudicar. Legal, toma muito cuidado com quem demonstra um interesse exagerado. Engraçado que tem gente que passa uma semana, 15 dias, 30 dias longe de mim e, quando se aproxima, demonstra interesse de saber tudo o que aconteceu nos últimos dias. Eu aprendi a enxergar quem é quem, o nível de interesse da pessoa. E tem gente que um simples está tudo bem
está ótimo para elas. Um conhecido meu vinha com um papo de quais são as novidades, mas no fundo, não estava nem aí e a resposta era nenhuma. As coisas continuavam como sempre. Antes de ir para o próximo tipo, já deixe sua curtida. E o último tipo de pessoa para a gente encerrar a nossa lista aqui são os especialistas em criar obstáculos. Tem gente que é assim, aonde chega as coisas começam a dar errado. Por isso, é muito importante a gente não ignorar o passado de alguém. Não que você vai julgar e não acreditar em mudanças, mas diz muito sobre alguém entendermos quem já foi a pessoa, como ela costuma se comportar nos ambientes, porque é matemática básica. Muito provavelmente, do jeito que a pessoa se comporta com a sua família, ela se comportará da mesma maneira comigo, com você, por mais que ela engane, age totalmente diferente, mais cedo ou mais tarde aparecerá quem realmente elas são, até porque se ela não tem capacidade de se preocupar com as pessoas que se preocuparia com ela, que ajudaria ela de verdade, vai se preocupar comigo, com você. Claro, sei que tem família e família, mas é só um exemplo genérico para você entender as pessoas aqui. Tem gente que não acorda para ajudar os outros, mas só atrapalhar, tenta se intrometer na vida dos outros para fazer as coisas darem errado, muito errado. Vem com mentiras a respeito de alguém para que a vida da pessoa comece a andar para trás, pega dinheiro com a pessoa na intenção de não pagar e sabe que essa atitude vai complicar a pessoa legal. Combina um favor com a pessoa e ela não cumpre a sua parte de forma intencional, então tem muita coisa que podemos evitar passar no sentido de se frustrar. Basta a gente entender um pouquinho de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Quer aprender mais coisas sobre tipos de pessoas que te sabotam, inimigos invisíveis? Tem um treinamento completo para você na descrição desse vídeo que vai te ajudar a dominar esse assunto. Clica lá, estou te esperando.